É verdade, né? A gente está só iniciando, mas é uma coisa que a gente pode estar, durante a semana, fazendo, pegar É, grupinhos de pessoas e fortalecer uns aos outros. Isso. E acho que a gente vai conseguir isso por meio de nossa organização, né? Sendo Sim, organizados, planejando, buscando meios de chegar às pessoas que precisam. Uma coisa, uma coisa que eu achei muito interessante que aconteceu aqui no prédio, que eu acho que é uma maneira que nós podemos usar para sermos um também, um rapaz colocou um aviso no elevador, assim, ó. Ele escreveu: senhores idosos, se precisarem de ajuda, não saiam de casa. Liguem para mim que eu vou comprar o que precisarem para vocês, né? E colocou lá o número dele, né? Para que nenhum idoso no prédio precise sair para comprar alimento, comprar mantimento. Então acho poxa, que lindo, né? é, é uma maneira de nós sermos um também, né? Acho que a é, maneira do prédio aqui ser um, através dessa atitude dessa pessoa. Vocês sim, concordam? muito bonito. Sim, É. ele nem Hoje, conhecia, nem conhece os vizinhos e está se oferecendo. Isso é uma atitude bonita. o Júnior também colocou em algum lugar aí no Zap, aí, ele colocou à disposição se alguém precisasse, que fizesse compra, ou saísse, que fosse idoso, né? Que não, quer dizer, eu não estou podendo fazer isso, mas é bom que alguém se possa se oferecer, não é mesmo? É, Muito bom. o bispo você tem que ficar em casa, né? Acho que nem em casa está até perigoso, Ah, em mas tá, casa também. tem que ficar em casa, com certeza, isolar mesmo. Exato. Se precisar da gente aí, é só dar um toque. Obrigado, meu irmão. Vocês têm mais algum comentário? Não, eu acho interessante, né? À medida com que as coisas. A gente tem que se adaptando, né, Márcio? A gente tem que se adaptando a essa nova era que a gente está vivendo. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu nunca imaginei. Eu pensei até que isso pudesse acontecer, mas quando eu estivesse lá com os meus 90, 100 anos, não agora, né? É mesmo. Eu também, nessa minha idade, a gente só via falar das calamidades, as coisas que podiam acontecer, né? Mas é muito difícil a gente ver essa situação. A gente nunca viveu, né? Essa situação. Né? Já vimos falta de alimento algumas vezes, rondando a nossa casa. A gente já viu. Mas agora, quando a gente vê os médicos falando que possivelmente isso pode até setembro, imagina como é que vai ser isso. O que é que nós vamos ver pela essa frente? Coisa triste. Ainda pode vir outras coisas também depois dessa, né? Ah, então, É, rapaz, acho que a às vezes. gente vê desculpa, a Não, gente pode vê as falar. coisas acontecendo lá na Itália, não é? Ontem eu estava assistindo, coisa triste, cara. Quer dizer, os filhos sem os pais, os avós poder ver, né? E acho que ontem foi mais de 600 morreram ontem, cara. Estão É fazendo enterro. 627. Hã? 627 pessoas. Olha só que coisa terrível, cara. E não se pode fazer nada, né? É surreal, né? Hã? Muito Acaba sendo triste. uma coisa surreal, triste. Muito triste. É bem Não sei o que complicado. está acontecendo, né? As coisas evoluem tão rápido que a gente não consegue acompanhar. E quando chega pra gente, já chega como um grande choque, né? Então, Você, parece que aqui a gente tem de 15 a 20 dias para que a gente veja o que vai acontecer, né? vocês vê nos próximos, nos dias anteriores, a quantidade de pessoas infectadas aqui no Brasil subiu exponencialmente, né? Já passando É, de 1.000, acho que são 18 mortes até agora aqui no Brasil, né? 15 em né? São Ontem está Paulo, três no Rio. Então as é, coisas evoluem muito rápido. muito, muito rápido. E sem orientação, sem organização,
sem Cristo, a gente fica vendido mesmo. Fica mesmo. Uma citação que eu achei muito interessante nesse tópico e que resume bem a questão da importância da organização como igreja liderada pelo Salvador é essa declaração do Elder Maxwell. Eu vou ler aqui para vocês. Ele falou o seguinte, ó, sobre a importância de nos organizarmos. Porque a bondade individual e aleatória não é suficiente na luta contra o mal. O que é que vocês acham que ele quer dizer com isso? Repete. É... ah, Posso repetir? Sim. uhum. Ele disse, porque, respondendo, né? Precisamos nos organizar porque a bondade individual e aleatória não é suficiente na luta contra o mal. Ah, não adianta só bondade em si. A gente precisa de ações, né? Fé sem obras é morta. E falando de ações, a gente tem a ação individual, que é boa, mas a gente pode ter ações orquestradas, né? Ações organizadas, ações realizadas por Uhum. várias pessoas. Sim. E qual delas teria maior impacto nas pessoas, na sociedade, num país, por exemplo? Uma delas é o bom exemplo, né? A primeira. Na verdade, a primeira é a chave de tudo. Sermos bons exemplos. E em seguida, realmente, se for preciso, termos que colocar a mão na massa e ajudar, estar pronto para ajudar as pessoas no que for preciso. Nesse momento, por exemplo, com certeza, se a gente procurar, nós vamos encontrar pessoas na ala precisando de nós. Ontem eu estava pensando a respeito de Benedita e Mariazinha. Entendeu? Eles não têm instrução, não têm filho que cuida deles, não tem ninguém. E eu fiquei pensando naquele casal de idade, tendo que ficar buscando as suas coisas. Não sei como eles estão, porque ele também faz alguns serviços por fora, não sei se está fazendo, e eu fiquei preocupado com eles. E tantos outros que tem, com certeza, pelo mundo afora. Como é É o nome dele? verdade. Benedito, é? Benedito e É, Mariazinha. eles estão meio afastados, mas é uma pena. Entendi. Então, É, o foco dessa mensagem é que nós podemos fazer. É que é muito importante a ação individual, ela sempre vai existir, né? Na luta contra o mal, para abençoar as pessoas. Atos individuais, eles são muito importantes. Só que a igreja, ela existe como uma organização para proporcionar obras maiores, obras que uma pessoa não poderia fazer só, que um grupo organizado precisa fazer, entende? Porque o mal, ele é pode fazer organizado, muito mais, né? pode fazer muito mais. O mal, ele É, não é aleatório, ele é organizado. E nós precisamos ser mais organizados ainda, mais coordenados ainda. Precisamos planejar, agir em grupo, agir de acordo com planos, né? Para que a gente possa ser eficiente na luta contra o mal. A gente pode pensar depois, para uma próxima reunião, um plano para atingir essas pessoas que o irmão Sérgio comentou, né? Para que possamos trabalhar de maneira organizada e mais eficazes, né? Sermos mais eficazes. Você tem Sim. algum comentário? Não, eu concordo, isso mesmo. é isso Perfeito. mesmo. Acho que está perfeito. O, eu acho que a gente precisa nos organizar, né? Porque eu achei bem interessante o que o Márcio falou. O mal, o mal está organizado, sabia? Contra as coisas de Deus. E a gente tem que estar mais organizado ainda para poder representar melhor o Salvador. Muito bom, Márcio. Parabéns.
Obrigado, perfeito. O próximo tópico dessa aula é esse aqui. A Igreja Restaurada de Jesus Cristo é governada por profetas e apóstolos, né? Jesus Cristo declarou: não me escolhestes vós a mim, eu vos escolhi a vós, né, e vos designei, para que vades e deis fruto. Ou seja, os nossos líderes, eles não estão lá porque fizeram um curso ou porque eles foram eleitos, né? O povo da igreja se reuniu e elegeu os líderes, não. Eles estão lá porque foram colocados lá pelo próprio Salvador, né? O próprio Salvador os escolheu para estarem lá. Que diferença que vocês acham que isso faz na maneira como eles conduzem a igreja? Pode, Sérgio, vai lá. De que maneira? Que diferença a questão, a maneira como eles foram escolhidos, né? Eles não se autodenominaram líderes, eles não foram votados, né? Eles foram escolhidos pelo próprio Salvador. O Salvador pegou e colocou eles lá como profetas, como apóstolos, como setentas. E qual é a diferença que isso faz na maneira como a igreja ela é dirigida? A diferença é que se eles foram chamados pelo Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. E o Senhor capacitou esses líderes para nos guiar de forma correta. Agora, se fossem escolhidos simplesmente por seres humanos, por meio de voto, igual é prefeito, igual, né, no mundo, nós estaríamos em maus lençóis, porque esses homens fariam de acordo com a sua vontade, não com a vontade de Deus. Essa é uma diferença muito grande. O profeta, os líderes, temos que fazer as coisas não a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor, a maneira do Senhor. Seja no bem-estar, seja no serviço de ministração, seja, enfim, qualquer coisa que nós fazemos deve ser a maneira do Senhor, não a nossa maneira. Perfeito. Excelente comentário. O seu comentário corrobora com essa citação aqui, ó. A autoridade do sacerdócio não advém da leitura das Escrituras ou do desejo de servir. E a ordenação que confere a autoridade do sacerdócio vem dos líderes principais da igreja e é de conhecimento público. Depois ele fala aqui sobre três tipos de profetas que existiram, que a gente encontra nas escrituras, né? Existiam aqueles profetas que eram patriarcas, né, com a função profética, que era o exemplo de Abraão, era o exemplo de Leí, no livro de Mórmon. Existia aqueles profetas que, além da função profética, eles tinham um certo poder político, né, ou sacerdotal também, que era o exemplo de Moisés, Josué, do rei Benjamim, né? E tem também os profetas que desempenhavam aquele papel de profeta, independentemente do cargo que pudessem ter, se era político ou não, que no caso é a maioria, né? Como Samuel, Isaías, Alma, o filho, no livro de Mórmon, depois que ele foi destituído da cadeira de juiz. E o importante de tudo isso é que não importa que função que eles exerciam, eles tinham esse chamado profético e era isso, o fato de serem escolhidos por Deus, que os fazia profeta, né? Muito bom. Isso mesmo. E mais tarde vieram os apóstolos. O chamado de apóstolo ele apareceu com o Salvador, né? No meridiano dos tempos, o Salvador chamou apóstolos para batizar, para curar, e similar ao que existia naquela época, nós temos apóstolos hoje também que são testemunhas especiais da obra do Salvador. O Salvador também chamou outros para exercerem outros ofícios, né, como setentas também, pastores, mestres e etc.
vocês veem que essa mensagem ela foca na maneira como a igreja ela era organizada. E falando ainda dos apóstolos, vocês conseguem ler essa parte em amarelo aqui? Posso ler? Uhum. Os apóstolos que portam as chaves do sacerdócio têm o direito e a responsabilidade de presidir e dirigir as atividades do sacerdócio de Deus e a Igreja de Jesus Cristo na Terra. Isso inclui a realização e a supervisão das ordenanças essenciais do Evangelho. Quer dizer, esses apóstolos eles têm autoridade e portam as chaves, né, e os direitos e a responsabilidade de presidir sobre as coisas da igreja e das pessoas, né? Eu gosto muito da mensagem de Jacó que nós tivemos na sessão passada, quando Jacó disse que eu fui designado pelo meu irmão. Eu preciso magnificar o meu chamado para que eu não responda pelos pecados das pessoas que estão sobre a responsabilidade. Isso me deixou bem preocupado, né? Porque quando nós não fazemos as coisas que o Senhor manda, a gente também vai responder. E, gente, responder não é pelas coisas do mundo, mas vai responder pela uma alma, um filho de Deus. Então nós temos que fazer com o máximo de perfeição que a gente possa fazer o nosso chamado na igreja. Eu fiquei bem preocupado com isso. Verdade, bispo. De fato, né? Sim. E Sérgio tem um comentário? Não, eu concordo. É para o Senhor, então mais coisas para o Senhor